Olá, eu sou Chayane Paola e hoje vamos resolver a questão 3 da prova integradora da noite, certo? Vamos à questão. Uma decoradora fará um painel em que a imagem modelada abaixo será reproduzida várias vezes ocupando a extensão de uma parede. Para estimar a quantidade de tinta necessária para a realização do serviço, a decoradora determinou a área da figura modelada. Sabendo que a imagem encontra-se limitada pelas curvas y igual a x ao cubo e y igual a x, as quais se interceptam nos pontos das abscissas -1, 0 e 1, com as medidas dos eixos x e y expressas em decímetros, então podemos dizer que o resultado obtido pela decoradora para a área da figura foi de... Primeiro, vamos observar a nossa figura. Observe, então, a curva expressa pela função f de x igual a x ao cubo e a nossa reta expressa pela função g de x igual a x. Percebam que o que a decoradora quer é a interseção dessas duas funções, certo? A questão nos dá as seguintes alternativas. É interessante nesse tipo de questão observar as alternativas, ver o que a questão te pede. No caso, a questão te pede números ou inteiros ou números decimais, ok? Vamos então começar a resolver o nosso problema. Nós sabemos que para achar a área de uma função é necessário integrá-la, certo? No caso, temos a interseção de duas funções. Assim sendo, temos duas integrais a serem feitas. Nesta imagem, é interessante observar que temos duas figuras simétricas, sendo uma no primeiro quadrante, no intervalo de 0 a 1, e outra no terceiro quadrante, no intervalo de 0 a -1. Assim sendo, podemos trabalhar apenas com um desses quadrantes, para facilitar os nossos cálculos. Ainda vamos respeitar as nossas funções, entretanto, vamos trabalhar somente com o intervalo de 0 a 1 dessas duas funções. Primeiramente, vamos calcular a área de f de x, sendo f de x igual a x ao cubo, no intervalo de 0 a 1, como havia dito antes. Integrando esta função, nós achamos o resultado de x elevado a 4 sobre 4. Como é uma integral definida, nós vamos agora substituir o valor de x pelas nossas definições. Sendo assim, a área de f de x nos dá o resultado de 1/4. Agora, vamos calcular a integral da nossa segunda função, a função g de x igual a x. Esta função é interessante pelo fato de ser uma função do primeiro grau, o que nos dá uma reta. Assim sendo, para encontrar a sua área, podemos integrar, certo? Dará o mesmo resultado. Ou podemos usar a nossa velha e boa fórmula de área de triângulo. Sendo assim, vamos usar a área do triângulo, que já é mais conhecida desde o ensino fundamental, certo? Sabendo que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, temos que a área de g de x será meio. Vamos agora observar o que a decoradora quer. Ela não quer a interseção dessas duas áreas? Assim sendo, observem que a área de g de x ocupa o triângulo maior e a área de f de x ocupa essa parte abaixo da curva. Nós queremos exatamente a subtração dessas duas áreas. Logo, nossa área total será a área de g de x menos a área de f de x. Substituindo pelos valores encontrados, temos que a nossa área total vale a 1/4. Vamos voltar no início da questão, que eu falei que nós iríamos trabalhar com somente um quadrante. Nós agora vamos lembrar do nosso terceiro quadrante. Como é uma área simétrica, nós vamos simplesmente calcular a nossa área e multiplicar por 2, certo? Assim sendo, nós temos que é meio decímetro ao quadrado. Como eu disse na hora das alternativas, é interessante observá-la porque nós trabalhamos, neste caso, com frações. Entretanto, a prova nos pede números decimais ou inteiros. Sabemos que a representação de meio é 0,5, certo? Logo, é 0,5 decímetros ao quadrado. Decímetros ao quadrado por se tratar de área. Voltando às nossas alternativas, temos que a resposta correta é a letra A, como mostra nossa tela. Certo, galera? Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.